Olá, eu sou uma voz gerada por inteligência artificial e estou aqui hoje para apresentar a Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Grupo Crona, 30 anos de sucesso, e o futuro começa agora. Há 3 décadas, o Grupo Crona tem sido sinônimo de evolução e sucesso. Mas como vamos moldar os próximos 30 anos? Vamos além com inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, transformação digital. O futuro do Grupo Crona começa hoje, e queremos que você faça parte dessa jornada transformadora. Semana da Inovação e Transformação Digital. Prepare-se para um novo capítulo. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aí na nossa Semana de Inovação e Transformação Digital. Estamos aí no nosso 4º dia, já é a 8ª live, amanhã tem mais 2, espero que vocês estejam gostando, mas contem pra gente aí no chat, Estão gostando dos nossos encontros? Já comecem a colocar aí os comentários, interações, perguntas, que a gente quer conversar muito com vocês hoje, tá? Então estamos muito felizes aqui em estar com vocês mais nesse momento, Quem não me conhece, eu sou Fernanda, coordenadora de marketing aqui da Crona, e hoje eu estou com alguns convidados de peso aqui ao meu lado. A gente convidou esses 4 convidados especiais para a gente falar sobre 3 projetos de transformação digital que aconteceram dentro da Crona, do Grupo Crona, e às vezes a gente nem sabe, que envolveram tantas pessoas, tantas mãos, tantos investimentos para a gente colocar em prática, Projetos que trouxeram muito retorno positivo, tanto de diminuir retrabalhos, diminuir força de mão de obra, a gente poder direcionar nossos esforços aí para coisas que trazem um retorno melhor. A gente convidou esses 4 convidados especiais para a gente falar sobre 3 projetos de transformação digital que aconteceram dentro da Crona, do Grupo Crona, e às vezes a gente nem sabe, que envolveram tantas pessoas, tantas mãos, tantos investimentos para a gente colocar em prática, Projetos que trouxeram muito retorno positivo, tanto de diminuir retrabalhos, diminuir força de mão de obra, a gente poder direcionar nossos esforços aí para coisas que trazem um retorno melhor. Acho que a gente tem muito assunto aqui para falar. A gente trouxe 3 projetos super importantes para a gente conversar aqui com os nossos convidados. Nós vamos falar sobre o faturamento, o faturamento automático. A gente vai falar sobre a TES inteligente e sobre o cockpit logístico. Para a gente iniciar, vou trazer aqui o Odair, já direcionar para ti a primeira pergunta, Oda, que é falar um pouquinho mesmo sobre o faturamento automático, O que é, porque assim, faturamento para mim é emissão nota tal, mas o que é isso, e da onde veio essa ideia? Então, primeiro falar um pouquinho o que é o faturamento, Hoje o faturamento acontece, a gente prepara o pedido, a expedição prepara, separa, e aí vem o faturamento que é a emissão de notas e os boletos que acompanham a mercadoria até o cliente. Parece um processo bem simples, a gente olhando, emitir nota, emitir boleto, é um processo bem simples, mas é totalmente manual. Processo totalmente manual. Só para vocês terem uma ideia como que era o fluxo, o faturista ele entrava em 4 telas para realizar um faturamento. Então, a primeira tela, ele selecionava a carga. Qual carga que tem a nota, Então, na carga poderia ter 10 notas, por exemplo. Ele selecionava a carga e me fazia o faturamento. E aí, depois que o faturamento estivesse ok, ele entrava numa outra tela. Saía daquela tela, entrava numa outra tela, onde ele precisava fazer a transmissão da nota. O que é a transmissão da nota? É o ok lá, do Cefaz, Eu não posso emitir a nota fiscal. Esperava o retorno do Cefaz e aí fazia a emissão da nota, a impressão da nota. Feita a impressão da nota, saía daquela tela, entrava numa outra tela para a emissão dos boletos. Tem que ter a nota, tem que ter os boletos. Emitir os boletos, todos os boletos impressos. Depois ele precisava pegar essas notas, separar nota e boleto. Cada boleto tem lá, 3 boletos, a condição de pagamento 3 vezes. Tem uns 3 boletos, por exemplo. A gente tinha que pegar a nota fiscal, separar os boletos, anexar a nota, grampear a nota fiscal. E aí depois ele entrava numa outra tela para emitir o romaneio da carga. O que é o romaneio da carga? É o resumo da carga. Essa carga tem 10 notas e ele fazia esse resumo e imprimir. Então olha só o processo como que era. Eu falando aqui parece rápido, mas é um processo que demora. Sai de uma tela, entra em outra tela, Então é um processo muito manual. Processo que realmente... E como é um processo que demorava muito tempo,
a gente não poderia ficar esperando o caminhão estar pronto para poder emitir a nota. Então, as notas eram emitidas todas antecipadamente. Eu lembro, a Cris deve lembrar, que tinha uma mesa no faturamento que era cheia de notas e boleto. Por quê? Porque ele tinha que imprimir para poder fazer o carregamento. Então, um armário, né? Um armário com todas as notas. Então, a gente imprimia antes, e aí depois, você imagina, pegar todas essas notas, separar com os boletos. Muitas vezes tinha mais de uma pessoa separando, então a atenção que tinha que ter para não mandar nota fiscal com boleto errado, mandar mais boleto, mandar menos boleto. Então era todo um trabalho, todo realmente muito manual. Meu Deus, mas é muito complexo, né? Assim, e quantas pessoas tinham assim para fazer essa atividade? Na verdade tinha um faturista por turno. E aí, em alguns momentos, tinha mais pessoas que auxiliavam no faturamento por conta da demanda, né? Era uma demanda bem alta, né? Muitos processos para uma pessoa só executar. Exatamente. Então, tem alguns momentos que precisava ter mais gente auxiliando no processo de faturamento. Então, a gente tinha um fechamento, né? Imagina, isso que eu ia perguntar, imagina nos dias de fechamento, né? Que a gente sabe que o volume de pedidos aumenta, a pessoa ia à loucura, né? Precisava todo mundo ir lá apoiar, ajudar. Eu vou trazer um número aqui. A gente emite na média de 12 mil, 15 mil notas por mês. Né? Se cada nota tiver 3 boletos, a gente está falando em 60 mil folhas impressas, né, por mês, para poder fazer toda essa movimentação. Então é um volume bastante grande. Né? E a concentração, na última semana a concentração é muito maior. Então o volume semanal, na última semana, ele aumenta muito. Né? Sem contar também a chance de ter algum erro, né? Porque como o processo é todo manual, imagina, tem clientes que compram parcelada, compra 3, 4, 5 vezes. Então, são 5 boletos grampeados numa nota fiscal. E é mandar o boleto certo, né? A questão da atenção mesmo, né? E de mandar isso corretamente. Então, tu trouxe muito o diagnóstico como era, né? E daí, qual foi o estalo? Não, temos que trazer uma automação para isso, né? Como que foi daí implantar essa automação? Não, essa automação, na verdade, foi até uma provocação que foi feita, sabe que isso realmente hoje não tem como automatizar e deixar o faturista trabalhar de repente em outras atividades que, né, ficar lá grampeando, separando nota. Então foi levado isso para a área de TI e foi desenvolvida a parte do faturamento automático. O que é o faturamento automático? Né? O que é o faturamento automático? Toda essa parte que a gente está falando de emissão de notas em várias telas, acabou se automatizando, né? De uma forma muito mais simples, muito mais rápido. Foi um projeto que foi rápido, né? A gente teve, tipo assim, acho que levou 3 meses entre o início dos testes até a finalização, foram 3 meses. E foram testes, né? No início tivemos alguns problemas, que é normal de um processo robusto desse, né? A gente tivemos alguns problemas que foram corrigidos, foram feitos testes, e em 3 meses o processo estava rodando. Né? Que áreas foram envolvidas nesse projeto? A área de TI, a área de logística, a área fiscal, né? A área de expedição, todos envolvidos no projeto. Todas as áreas que são envolvidas na parte de faturamento. Né? Oda, deixa eu só te fazer uma pergunta. E como é que funciona hoje? É tudo dentro da mesma tela ou ainda vocês têm que entrar em várias telas para emitir os documentos? Não, aí que é a automação, aí que funciona o que foi feito. Né? Hoje, em apenas uma tela, só para eu ter uma ideia, o processo foi tão automatizado que hoje não tem mais a figura do faturista na Crona. Né? O faturista, mas demitido o faturista não. O faturista hoje virou analista, está cuidando de outras atividades. E hoje um operador operador lá de expedição que faz, na verdade, o que ele faz? Ele entrega a nota fiscal para o motorista. Então, olha só como é a automação. Né? Numa única tela, ele faz o faturamento, faz a transmissão, emite os boletos, e aí o genial de tudo isso, né? Vai para a impressora e a própria impressora separa as notas, grampeia as notas, deixa a nota separadinho, grampeado, já separado, e no final emite o romaneio de embarque. E ela grampeia as notas no boleto já. Sai na sequência. Eu não estou conseguindo imaginar isso. Como é que a impressora faz? Ela tem um grampeador ali? Uma mãozinha ali. Então, essa aqui foi a dificuldade. Será que isso a gente consegue automatizar, né? Grampear, sim, né? Vai automatizar e realmente existe a impressora específica para isso, onde que ela separa, faz a separação e faz o grampeamento das notas. Amanhã eu vou ter que passar para ver essa impressora. É muito bacana, assim. Então o que é o papel hoje, depois que saiu o faturista, não tem mais o faturista, o operador vai pegar as cargas que já estão montadas, ele impresso na impressora, ele vai tirar dali e liberar o caminhão para viajar. Essa é a função hoje. E aí ele não faz só a função de liberar nota, ele faz outras funções e também a liberação do caminhão, né? Então a gente conseguiu agregar isso também. Bacana. Mas fala um pouquinho, tu falou que foi super rápido o projeto, né? 3 meses para conseguir colocar no ar, mas vocês tiveram alguns desafios no decorrer? O que assim, foram os principais desafios para conseguir colocar em prática? Na verdade, o processo ele já tinha um desenho bem robusto, né? O processo do desenho já tinha sido feito.
E aí teve alguns problemas, por exemplo, as telas às vezes demoravam um pouco mais, então foi feito todo o trabalho de ajuste para isso, né? O engajamento das pessoas, porque assim, tu imagina, é um processo totalmente manual e quem você falou, eu não acredito que isso consegue ser feito. A gente não acreditava, né? Então esse foi a gente poder acreditar no projeto, tá se dedicando ao projeto. Tiveram alguns problemas, foram muito pequenos e no final tem o sucesso que a gente está tendo hoje, né? Legal. Sim. E até trazendo aqui, gente, já veio perguntinhas, tá? Eu tô às vezes olhando aqui porque eu tô de olho nas perguntas, tá? Pessoal, continue mandando. Mas ó, a primeira pergunta que a gente teve foi: e o faturamento automático é só para a unidade matriz? Não, o faturamento automático hoje está para toda a Crona. Todas as unidades Crona. Ainda não, então, na Linear, na Vico. A gente já faz hoje na Crona, né, na Crona Joinville, Matriz e Centro-Oeste. Nós estamos agora num processo de migração da Linear também. Estamos lá desenhando, fluxo, conhecendo, porque o processo é um pouco diferente, então a gente vai ter que talvez alinhar um pouquinho o processo deles de faturamento, mas a gente já está estudando para isso, junto com o pessoal de TI. Semana passada nós estávamos lá, dando uma olhada, né? E a Vico também é o segundo passo, porque hoje não acontece porque são sistemas diferentes, tal, né? Sim. Mas quando a gente fizer essa migração, a ideia é que todo o processo seja feito de forma automática. Acho que tu já trouxe alguns dos ganhos, assim, né? Mas se tu pudesse resumir, né? Quais foram os principais ganhos desse projeto, né, para a companhia? Como eu falei, a gente hoje não tem mais a figura do faturista, né? Então hoje o faturista, ele não saiu da empresa, né? Ele está trabalhando em outras atividades. A pessoa que cuida hoje de outras operações, ele acaba tendo essa função também, que acabou agregando, então quer dizer, não teve outras coisas, né? Imagina se um faturista o dia inteiro ficar até de ergonomia da pessoa, né? De estar trabalhando, estar levantando, estar fazendo. Né? Então a gente teve um ganho de velocidade. Antes, aquele monte de nota fiscal que a gente imprimia, tinha que ter às vezes outra pessoa para estar auxiliando. Hoje não tem mais nada disso, né? Hoje é uma coisa, eu consigo imprimir a carga na hora que o caminhão está ali, então não tem essa questão de estar buscando com antecedência, não existe mais esse processo, acumulando. Uma outro ganho gigante para guardar nota. Outro ganho foi a assertividade, né? Sim. Hoje a impressora ela é perfeita, ela separa, não tem perigo de ter mandado o boleto trocar, mandar errado, então esses foram os principais ganhos assim, do processo. E até mesmo na questão, né, acredito eu, da tecnologia, porque no sentido de que hoje a gente tem um trabalho home office e a gente consegue acessar o sistema da Crona de qualquer lugar. Então não precisa ter uma pessoa lá para ficar pegando a nota fiscal da impressora, grampeando, porque a gente consegue startar de qualquer lugar o faturamento de... Eu brinco, né? É um clique. Não trava a operação. Hoje é um clique e sai faturamento. Apertou o botão, clica, é um clique e você tem toda a parte de faturamento pronto. Bacana. Mas eu acho que é muito bacana ouvir, né, do Oda trazer isso, porque a gente conversou isso em outros encontros, né? Será que a tecnologia vai tirar as nossas posições? Será que o meu cargo vai continuar existindo com a tecnologia, né? E a gente vê que existe sim a oportunidade, então, para que essas pessoas se desenvolvam para outras atividades, né? Hoje, então, por exemplo, quem fazia isso, o faturista, hoje ele já é um analista, ele tem uma posição de maior complexidade, que ele exige uma análise mais profunda. Exatamente. Hoje a gente tem... Dos faturistas que estão todos com nós na logística, né? Como analistas. Então, eles acabaram agregando outras funções, né? Fazendo hoje uma parte de analista, saiu de faturistas para analistas. E é isso aí, é evolução, né? A tecnologia trazendo evolução dentro da empresa, dentro da nossa área. Ó, veio mais uma perguntinha aqui do Rodrigo, né? O Rodrigo tá de olho aí na live. Isso aí, Rodrigo. Ele questionou aqui, Oda, até o prazo de espera dos motoristas reduziu, certo? Com certeza, porque é um processo muito rápido, né? Como eu falei, hoje o motorista chega, num clique ele emite a nota fiscal. Então, hoje quando o motorista chega para pegar a nota fiscal está pronta, não tem processo de separação. Está pronto, está na mão, é só você liberar. Então está muito mais rápido, muito mais dinâmico o processo ficou, né? E essa parte da espera dos motoristas também tem um viés um pouco nosso também, que é do nosso projeto da Tese Inteligente, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre, mas também fez com que o motorista diminua o tempo dele de espera para uma nota fiscal. E é legal, né? Porque a Crona hoje ela pensa muito na questão do bem-estar do motorista, né? Quem vai na Crona e vê lá na portaria o ambiente que foi feito para que ele fique aguardando. Não é porque tem um ambiente daquele lá que a gente vai deixar o cara esperando. A gente trabalha no processo para poder agilizar mesmo, né? Hoje o tempo de carregamento ele é reduzido, o tempo de espera do motorista ele é reduzido Até quando tem erro de transmissão, né? Vai um e-mail automático para o fiscal e para o faturista também, porque antes era tudo muito manual, né? Tinha que estar informando qual era a nota e agora vai tudo por e-mail. É bem lembrado pela Cris, é um processo para agilizar também, né? Então isso é feito para poder ter agilidade no processo. Então, mas a gente vê também que essa mudança no processo ela traz melhorias
para quem está ali dentro na operação, então para o time da logística, ela traz para quem está nos apoiando nessa prestação de serviço, para o caminhoneiro, né, para quem está fazendo o transporte, e isso reflete no nosso cliente também, né, que temos um tempo mais curto, nós temos um lead time menor para que o produto final chegue até ele, certo? É bem legal isso que tu falou, porque a gente tenta fazer com que o motorista saia satisfeito da empresa para que possa nos representar bem lá na ponta, né? Isso é um trabalho que a gente faz bastante. Então, desde o momento que ele chega na empresa, com aquele ambiente que ele recebe ali, com o tempo que ele fica, porque hoje existe uma lei do motorista e assim, quanto mais tempo ele aguarda esperando, ele perde tempo de viagem. Então, o motorista hoje ele quer ganhar tempo de viagem. Então, quanto antes, quanto mais rápido ele sair, melhor para ele, para fazer a viagem com melhor, né? Com mais tempo de percurso no dia. Estão até usando a camisa da CERT, né? Um programa que... Posso aproveitar e fazer um merchan? Pode, aproveita aí, vende teu peixe. O ACERT, na verdade, é um programa de avaliação do transporte que é feito, né? A gente trabalha com alguns indicadores, entre eles os principais a avaliação da entrega, o tempo de entrega, reclamações, a avaliação do veículo a gente faz. Tudo isso acaba tendo uma pontuação, né? Todas as transportadoras que prestam serviço para o grupo participam. E no final tem uma pessoa dentro da área que todo mês ela senta com a transportadora, apresentando indicadores, buscando plano de ação para melhoria nas entregas, né? E no final do ano a gente faz um evento para premiar as transportadoras. O programa é a CERT, que é a avaliação da competência, do equilíbrio e da responsabilidade no transporte. A gente colocou tudo isso, né? A transportadora tem que ter competência para aquilo, né? Tem que ter o equilíbrio entre o nível de serviço mesmo. Não adianta o nível de serviço, um mês ela está muito bom, no outro está ruim. Então a gente quer esse equilíbrio, né? Responsabilidade, a gente fala sobre leis, normas, né, sobre tributos, pagamentos, salários, encargos no transporte. A gente reuniu tudo isso e fez um programa de avaliação do transporte. Muito bacana, né? Mas ainda falando, né, acho que a Lilian apontou muito bem que outro projeto que conecta muito com isso é o TES Inteligente, isso né? Mesmo. Então vamos começar, né? Primeira pergunta, Lilian, o que é TES? O que é TES Inteligente? Quem é esse TES que é tão inteligente assim? Me fala. A gente estava ansioso para falar sobre isso. Todo mundo ouve falar sobre TES e o que é, né? Basicamente, a TES ela é um código dentro do nosso ERP, do Proteus, que é o sistema que a gente utiliza, onde a gente faz toda a parte de configuração fiscal. Então, a Crona produz um tubo e a gente vai vender para um atacadista lá em São Paulo. Qual que é a tributação que tem que sair nessa nota fiscal? Quem vai definir qual que é a tributação é o código da TES. TES é tipo de entrada e saída, então ele define tanto a tributação para as notas fiscais de compra, quanto para as notas fiscais de venda. Esse nosso projeto da TES Inteligente, a gente primeiro focou na parte das saídas, que era a nossa maior dor no momento, mas a gente já está agora também com as configurações para as TES de entrada, que daí é um outro projeto, que daí envolve uma empresa terceira que ajuda a gente com a parte de lançamento de notas e tudo, mas a parte da TES da saída, assim, pra gente foi um case de muito sucesso, né, Mara? Isso eu ia perguntar também para ti, né? Da onde veio essa ideia, né? Foi disso? Era uma grande dor que vocês tinham? Sim, a gente tinha basicamente 3 grandes dores, né? Nós tínhamos um volume alto de devoluções e de caminhões parados em barreiras ou então de clientes questionando a respeito da tributação das notas fiscais. Nós tínhamos também a necessidade de o fiscal entender qual que é a tributação, da onde que o sistema estava buscando aquela configuração dentro do RP, para ele sair com aquela informação na nota. E a gente também tinha um outro ponto que era a parte dos fechamentos. Na época de fechamento, a gente assim, a gente penava bastante, assim. Ficava 1 ou 2 analistas na parte do fechamento, até os 45 do segundo tempo a gente ali correndo para tentar corrigir os erros ou então verificando as notas fiscais que foram impressas para ver se elas estavam com erro ou não. Já tentando minimizar as devoluções, que a gente estava com um volume expressivo de devoluções, né, por erros fiscais. Além também, né, que daí interferia também no trabalho de vocês a logística, né? Sim. Porque a gente ficava nesse fechamento até meia-noite, recebendo erros no faturamento, porque nem sempre o erro acontecia só depois da nota emitida. Às vezes a nota não saía, não era emitida a nota por conta de algum erro na configuração, né? E aí atrasava o trabalho da logística, o trabalho do pessoal de faturamento. Então a gente tinha que ficar ali caçando, tentando entender. Dependia muito da TI, porque todas essas configurações estavam na mão da TI.
Então, a gente quis trazer essa responsabilidade para o setor fiscal, né, para ter agilidade, para ter mais autonomia no trabalho também, e não só resolver o nosso lado, né, mas resolver realmente as dores de outras áreas que estavam envolvidas. Né? Aí eu me recordo que uma vez, era bem logo depois que passou o fechamento, foi um fechamento que foi bem penoso pra gente, e a gente tem um consultor lá no fiscal que ele auxilia bastante a gente. E eu estava trocando uma ideia com ele, explicando essa situação, e ele começou a falar da tese inteligente. Na hora brilharam meus olhos assim, eu falei, esse aí, ó, esse aí eu quero. Aonde eu assino. Só que daí tem a questão que até o Oda comentou na fala dele também, e cabe totalmente pra gente, porque primeiro a gente precisa convencer a equipe que aquilo faz sentido e que vai ser positivo. Sim. Aí depois a gente começa com a parte do esboço. Então, assim, desde quando a gente começou a falar até a gente implantar de fato o projeto, a gente levou 1 ano. Nossa. Foi um projeto bem grande e ele foi bem desafiador, porque desde o início a gente sabia que a gente não poderia parar o sistema para colocar ele em prática. Sim. Então a gente trocou a roda do carro com ele andando. Movimento, mudando. A gente definiu, então eu tive muito apoio do Daniel também da TI, a gente conversou com ele, ele apoiou e era de interesse dele também. Porque tirar essa demanda da equipe dele, que não fazia sentido nenhum, porque a responsabilidade das configurações fiscais dentro de um sistema é do setor fiscal. E a gente estava querendo essa demanda pra gente, porque a gente queria resolver as coisas de forma mais rápida. Se a Receita Federal, estadual, define mudar uma alíquota do dia pra noite, a gente mesmo consegue entrar lá e fazer a alteração. Antes não, a gente tinha que ter um tempo para isso, aí tinha que abrir um chamado, daí a disponibilidade de alguém da TI para atender também. Eles sempre nos atenderam muito bem, assim, mas era como se... Não era produtivo, né? Não, é como se fosse uma torre de Babel, assim, porque eles têm a linguagem técnica deles e a gente tem a nossa. Então era um falando japonês e o outro falando italiano ali. E eu vocês até pediu pra gente parar, amanhã não fatura esse estado porque vai mudar alguma... Isso, aí que a gente segurava a vibração. Isso mesmo. O que a gente conseguia fazer pra minimizar os riscos, a gente fazia, né? Sim. Mas foi realmente... A TES ela é alocada por tipo de venda? A venda para nacional é uma, para devolução é uma outra TES? Isso. Se a gente pode imaginar tipo um gráfico assim. A gente define grupos de clientes e grupos de produtos. Então ele vai dizer assim, ó, para esse grupo de cliente, por exemplo, um cliente que é uma indústria em São Paulo. Ele vai ter um código vinculado ao cadastro dele. De cliente. E aí a gente tem um grupo no produto que define se ele é um produto acabado, se ele é um produto revendido. E aí a junção dessas duas informações, com mais algumas outras, né? É uma venda, é uma remessa para bonificação, é uma troca de mercadoria. Para esse tipo de cliente? Aí ele vai ler, o sistema hoje vai ler isso, e aí vai identificar, a TES é essa. E aí nessa TES vai estar amarrada as configurações tributárias para que a gente não tenha depois lá no cliente a reclamação de que veio errado. Isso era feito sempre era manual, era feito por Na verdade, a TES ela sempre teve dentro do Proteus. A gente sempre teve cadastro de TES lá, mas ela não era inteligente. A gente tinha os cadastros de TES dentro das tabelas que a gente conseguia visualizar lá dentro do Proteus que o fiscal tinha acesso. Mas por trás, lá na base de dados do Proteus, tinham outras regras que a gente não enxergava, e se a gente enxergasse, a gente também não ia entender, né, Naran? Porque era uma linguagem bem técnica de TI, então a gente também não entendia. Por isso que a gente acionava tanto a equipe de TI, para quando dava algum problema, pra gente tentar identificar. Às vezes eles mandavam um erro lá, a gente tá aí agora em português. O print lá da tela de desenvolvimento, daí a gente tinha que, de alguma forma, entender, conversar com a TI e dizer pra eles qual era a solução que a gente precisava. A gente só não sabia dizer, coloca nesse campo ou nesse campo. Não, eu preciso que saia assim. Aí eles lá tinham que fazer todo o trabalho de identificar e fazer essa alteração, né? Então, TES já existia, né? Só que ela não era tão automatizada a ponto de a gente hoje ter essa diminuição expressiva de erros que a gente teve, né? Muita coisa era feita manual, correção de pedidos, então o pedido era implantado, a gente tinha que ficar revisando o pedido, tinha que ficar alterando o texto manualmente, não só a gente, como a equipe comercial também, né? Então demandava muito trabalho manual também pra gente, né? Muitas pessoas, muitas áreas, né? Muito tempo horas, envolvido, né? E até o pessoal questionou aqui, acho que tu comentou isso, mas eles questionaram, TES inteligente já está sendo utilizadas nas notas fiscais de entrada? É só nas de saída, certo? As de entrada a gente está começando a mexer nela, a trabalhar nelas, e ela vem... Algumas já ocorrem por conta do ANF, né? Do ANF, que é uma ferramenta que a gente está em
desenvolvimento, está implantando ainda. Isso. Mas não vai ser só pelo Proteus, isso daí vai ser por uma outra ferramenta, né? Que a Lilian falou dos terceiros ali. Então a gente desenha essa regra dentro dessa ferramenta para trazer pro Proteus. Mas a gente não conseguiu 100% porque o nosso volume de entrada é muito grande. A gente tem muita regra tributária para saídas, né? As nossas vendas. A gente já tem bastante regra tributária para as entradas, então a gente está escalonando e fazendo isso em doses homeopáticas, assim, pra gente não tropeçar no caminho. Mas para as entradas ela vai ser tão eficaz quanto ela é para as saídas. Sim. Porque a gente faz uma regra, a gente define quais são os itens que são matéria-prima, por exemplo, e a gente define quais são os impostos que vão incidir naquela compra. Aí o sistema ele já vai identificar automaticamente qual que é a tese e ele já lança a nota fiscal sozinho. A analista fiscal lá que fica na portaria, ela seleciona o documento, só ela vai pedir, porque ele tem um robozinho, né? Ela seleciona o documento o robozinho ele já vai identificar qual que é a tese e automaticamente ele já lança no Proteus. Então, sem intervenção e nem digitação nenhuma da analista fiscal. Então, muito mais agilidade, mais rápido o processo e pessoas trabalhando para outras atividades, né? Isso mesmo. Projetos novos, novas oportunidades, né? Mas daí até aproveitando para a Nara, né, Nara? Como que foi colocar isso em prática de fato? Quais desafios vocês tiveram aí no percurso, né? Que desafios mesmo vocês tiveram para a gente já poder compartilhar com o pessoal aqui que está assistindo, para todo mundo já se preparar quando for implantar um projeto como esse também, né? Então, foi bem desafiador mesmo. Nós tivemos o envolvimento de bastante pessoas, assim, então teve desde a área de TI, a gente teve consultor externo do Proteus, nós tivemos outros analistas de cadastro do setor fiscal também. Então, criamos um comitê, né, para TES Inteligente, para a gente praticamente refazer as configurações fiscais. Então, a gente teve que trazer tudo isso que estava lá no fonte, no TI, né, para dentro do sistema, de fato, para a gente conseguir enxergar. Então, muita TES que estava cadastrada, né, muitos CFOPs que estavam lá, a gente precisou revisar ou criar do zero. E não só TES, mas a gente, como eu mencionei, também a gente precisou mexer em cadastro de clientes, cadastro de produtos, em regras tributárias. Então, foi todo um conjunto de áreas e de campos dentro do sistema que a gente precisou reconfigurar, né, ou atualizar para poder fazer funcionar. E a gente realmente montou um time bem robusto, a gente trabalhou bastante, por muito tempo, muitas horas, até o dia da virada, né? Fizemos testes e tudo mais. E aí, todo mundo nervoso, mas ninguém queria mostrar pra ninguém pra não desestimular, né? Não. E a gente foi saber que o outro estava ao mesmo tempo confiante. E a gente só foi saber que fulano estava nervoso, que fulano não estava tão confiante dias depois. Desabafaram, né? Depois que passou, deu tudo certo, agora eu vou falar. Quase aquela crise de choro, de alívio, assim, eu tava tão nervosa. Mas, assim, como o próprio Odair falou, né, a gente teve os nossos desafios na virada também, porque a gente não pôde parar a empresa, não nada, a gente foi fazendo os testes, né, mas num projeto desse tamanho, a gente não consegue eliminar 100% dos riscos, né. Então, assim, a Lilian teve todo um trabalho de falar com as demais áreas, né, para poder entender, olha, a gente vai virar, mas estamos no risco de alguma coisa acontecer. Tentamos ao máximo minimizar, mas pode acontecer. E aconteceu. E aí foi um trabalho de resistência, né? Não, mostrar novamente que era um projeto interessante, que ele ia trazer pra gente um retorno muito bom, que toda mudança de processo vai trazer desconforto, mas depois isso se torna rotina. Então, assim, a gente teve que quebrar barreiras, quebrar resistências e continuar vendendo o nosso peixe, né, para fazer acontecer. Uma coisa que eu acho bem interessante, Fer, que a gente fez, que eu acho que foi primordial nesse projeto, foi ter uma sala de guerra. Nós ficamos durante 5 dias com 2 analistas do fiscal, uma analista de cadastro, 2 analistas de TI, mais o consultor externo, eu e o Daniel da TI também, aí mais nos bastidores e tentando organizar as coisas, levantando os erros. Então os faturamentos e os pedidos iam entrando, a gente projetou na televisão lá os pedidos que estavam dando erro na hora de dar a entrada e a gente corrigia na hora. Então a gente olhava, às vezes tinha 30 erros, daí a gente tem que arrumar essa situação aqui da TES. A gente entrava lá e alterava a configuração, de 30 baixava para 5.
Aí a gente começou a ver que, o projeto está dando certo, a tese é essa mesmo, a gente configurou certo, a nossa análise estava correta, e daí quando a gente começou a ver que o número de pedidos começou a diminuir e que o projeto estava começando a dar certo, aí foi um êxtase, né? Aí é só celebração, um ano votando certo, pelo projeto e você vê que ele está dando resultado, nossa, foi incrível, é a nossa menina dos olhos lá no setor, a gente gosta muito de falar sobre. Imagino, e tá vindo perguntas sobre o assunto, ó, né? Até direcionaram para ti, Lilian, mas na área fica à vontade também. Né? Existe a possibilidade de utilizarmos a tese inteligente para as tributações dos nossos cálculos de frete no sistema? O cálculo do frete, desculpa, posso Pode? Vai lá. O cálculo do frete, ele está relacionado à tese de entrada, no caso, né? Que ele é diferente do que a gente configurou hoje. Então, assim, tem possibilidade sim, a gente só precisa realmente desenhar esse projeto, porque ele vai ser um pouco mais robusto também, dadas as nossas infinitas possibilidades tributárias, né? Então, ele é um frete de compra, ele é um frete de venda, ele tem ICMS, ele não tem, então, assim, ICMS é um dos tributos que a gente paga. Então, a gente tem que analisar porque podem ter N situações em fretes, né? Mas sim, é possível, assim como é possível também fazer a tese inteligente de entrada. Então, ele entra nesse mesmo bolo e a gente desenha e a gente coloca para rodar. Só que também é um trabalho um pouco mais, não digo demorado assim, né? Mas ele vai demandar uma energia maior também para poder ser feito. Mas tem como, a gente tem essa opção dentro do sistema. A gente viu que é possível, né? Trabalhando com equipes multidisciplinares, envolvendo áreas aí, né, que tem envolvimento com o projeto, né? Isso. E aqui, ó, trago um elogio, né? Rodrigo aí participando de novo, né, Rodrigo? Esse time desempenhou um excelente trabalho e agora estamos colhendo os benefícios. Ó, parabéns do chefinho. Aí sim, né? Não, muito bem, gente. É gostoso ver, né, quando o trabalho está sendo reconhecido, né, e quando traz resultados como esse, né? Sim. E aí eu até indo para uma pergunta aí final desse projeto, né? Então, o que mudou de fato e quais foram os ganhos, né, de colocar em prática aí? Olha, inicialmente foi o nosso índice de devolução mesmo, que era o que mais incomodava, né, como resultado final. Então, a gente tinha bastante devolução por erros tributários. Então, a gente conseguiu minimizar muito, a Lilian pode dar números, de repente, né? A gente tinha, na média, entre 50 a 70 documentos fiscais devolvidos por erro de tributação. Nossa. No segundo mês da implantação da tese, a gente reduziu para 4. No terceiro mês de implantação da tese, a gente reduziu para 1. Agora, a gente fica na média entre 1 e 3... 1 ou 3 devoluções por erro de TES. Na verdade, não é erro de TES, é porque dela é algum erro de cadastro, porque a TES está configurada certa, a tributação está certa. O que pode ser que esteja errado é o cadastro do cliente ou o cadastro do produto. Que maravilha, né? Ótimo. Diminuiu muito. Porque aí pode acontecer de o cliente ter algum benefício fiscal, ele não informou a empresa, então o cadastro foi feito de forma genérica, aí quando chega lá que ele verifica que não tinha aquele benefício, ele quer, então devolve, refaz o faturamento, né? E também a gente teve muito ganho em relação a pessoas, como o time do Odeir também, né? A gente a Lilian explicou, a gente tinha uma equipe que ficava nos fechamentos, e não só nos fechamentos, mas assim, todo sábado a gente precisava ficar até 1h30, 2 horas. Durante a semana a gente precisava ter uma equipe ali de plantão, então, de repente naquele momento não, mas em algum momento ia ser acionado, né? E hoje a gente não tem isso, não é mais uma realidade pra gente. Às vezes chega no sábado, 8h30, 9 horas, faturamento encerrado. Nossa, sabe? Sorriso, né? Sim, porque senão eles ficavam ali esperando até a gente diagnosticar o problema, resolver, liberar o faturamento, sabe? Então a gente entendia também que era um problema não só nosso, né? Então, e pra própria equipe, né? Você não precisava ficar ali nos sábados disponível até sabe Deus que horas. Poder alocar essas pessoas em outras atividades, porque a gente precisava de mais analistas também, então desenvolver esses profissionais e se envolver em outros projetos também, né, que a gente também tinha uma certa mão de obra muito enxuta para isso. Então, por muitas vezes a gente não podia participar de projeto, porque a gente não consegue, os nossos analistas não estão disponíveis, ou a gente não consegue capacitá-los para poder executar aquilo ali. E hoje não, hoje a gente já consegue olhar um pouquinho melhor para isso, para desenvolvimento, para alocação de novas tarefas, né?
Então, o setor como todo ganhou, assim, em vários aspectos, né? E fazer com que as analistas também, elas pensem em solução. E não só corrigir o problema, né? Porque a gente, só corrigindo o problema, a gente tá só abanando a fumaça. Apagando incêndio, né? Isso aí. Então, fazer com que elas pensem em solução também. Então, isso a gente já está começando a acolher também, né, Nara? Dentro do nosso setor ali, desenvolver as analistas, elas participando mais de treinamentos, ajudando a pensar em solução. E o próprio atendimento, né, ao público, né, ao cliente. Então, assim, a gente tinha uma demanda de atendimento muito grande por conta dos erros, porque nem sempre gerava devolução, mas gerava uma necessidade de explicação, gerava uma necessidade de uma carta de correção, algum tipo de realmente explicação para o cliente do porquê que aquilo acontecia, porquê que hora dava certo e hora não dava com o mesmo produto, para o mesmo cliente, né? E às vezes a gente não conseguia nem explicar isso, né? E a gente hoje já tem uma demanda muito menor de atendimento com o cliente, né? Tem umas situações muito pontuais, mas reduziu muito, assim, e isso também para a própria área comercial, para os próprios representantes que acabavam se estressando bastante, né? E entravam em contato conosco, por que isso está acontecendo, né? E lá ia a gente tentar identificar o problema. Hoje a gente identifica com mais facilidade, a gente resolve com mais facilidade e a gente não tem essa demanda também do atendimento tão intensa, acumulada. Né? Tão acumulada. Então a gente vê que traz ganhos para a equipe, qualidade do dia a dia, né? Para quem está ali na operação, e traz de novo mais um projeto que traz resultado para o nosso cliente, né? Isso porque mesmo. reduzindo o erro, reduzindo o retrabalho, reduzindo uma parada no faturamento, tudo isso a gente traz mais agilidade, né, para o nosso nível de serviço, né? Isso mesmo. E até agradecer ao comercial também, porque eles foram os principais impactados, né? Então, a gente sabia da necessidade, da urgência que tinha em resolver a situação também. A gente sabia que no início da implantação do projeto talvez seria um pouco mais conturbado, mas hoje, pelo menos na minha visão, melhorou muito essa questão do atendimento, nosso atendimento com eles, né? Com o cliente, no comercial, com logística também. Com certeza, gente, um baita case. E falando de case, a gente tem mais um para conversar hoje, né? Então já vamos partir um pouquinho para esse também, né, Cris? Queria falar um pouquinho sobre o cockpit logístico, né? E até ouvir de ti, assim, o que é o cockpit logístico, né? Da onde veio essa ideia, mas o que é? Sim. O cockpit logístico é uma ferramenta de otimização de cargas que ela busca a melhor roteirização, a melhor ocupação dentro do veículo com o menor custo de frete. E como que começou, de onde que veio, né, o cockpit? Nós tínhamos uma rotina dentro do Proteus, que é a montagem de cargas, e no início essa rotina atendia, né, as nossas necessidades. Mas com o passar do tempo começou a aumentar o volume de pedidos, volume de cargas, restrições de clientes, e nós não tínhamos um banco de dados com as restrições de clientes, era tudo muito na cabeça do analista. Então era o analista que entrava no sistema e montava a carga conforme essas restrições. Então como que funcionava a montagem de carga? Você entrava, depois da liberação de pedidos, entrava numa rotina de montagem de cargas, selecionava uma rota, aí tipo, Florianópolis e região, e ela automaticamente já selecionava todos os pedidos da rota. E ali só de bater o olho você já percebia quantos veículos iria fechar, pela cubagem, pelo peso, já dava para ter uma ideia. Mas daí era muito da experiência do profissional, sim, né? Se a gente perdesse até aquele profissional sai, putz, tem que treinar alguém, preparar alguém. Aí ali, daí se fechasse só uma, duas cargas, beleza, né? Mas às vezes fechava 3, 4, até mais. Aí você tinha que ir desmarcando os pedidos mais recentes, até ter uma cubagem de veículo, de truque ou carreta. Aí você abria uma outra janela para ver a cubagem de tubos e de conexões separado, para ver a quantidade de barras, de amarrados que tinha, para daí salvar essa carga e colocar também o código da transportadora de forma manual. Então era muito suscetível a erro, porque era tudo muito manual, as restrições. Eu tava ali o analista quando ia montar, que ele, esse cliente não recebe carreta, tem que ser em truque. Esse cliente não recebe carga mista, tem que ser uma carga de tubo e uma de conexão. Então era um processo bem manual mesmo. E aí a gente começou a perceber que precisava de algo mais prático, mais rápido, confiável, né? Principalmente ali no fechamento, que o volume de cargas era maior e a gente acabava precisando de mais pessoas para ajudar nessa rotina. Então, até o TI que nos ajudou, né? Eles trouxeram algumas empresas que tinham essas ferramentas, né? E
a gente acabou optando pelo cockpit logístico. Tô vendo que o TI, ele fez um patrocínio, né, pra vocês, assim, todo mundo tá elogiando o time do TI, né? Então, saindo com a moral lá em cima. Isso aí, continua. Com certeza. Eles estão aqui Fala nos mais. bastidores, né? Eles estão nos bastidores, assim, ó, fuzilando o pessoal. Falem bem, elogiem. Brincadeira. Aproveita e dá o like. Aproveitando, deixa eu até ver aqui, ó, já veio uma interação aqui, ó, o André, né, representante ali de Alagoas, comentou, né, queria mandar um abraço pro Oda e toda a equipe de logística. Um abraço, André, abraço. São grandes responsáveis pelo nosso sucesso aqui em Alagoas com a criação das entregas express aqui. Valeu, obrigado, André. Abraço, cara. Viu? Mais um que tá pagando, pagou, né? Dá um like lá, alguém me dá um elogio lá também, né? E uma pergunta até, Cris, quando o pessoal ia lá, montava na cabeça, ia montando aquilo no computador, era comum dar erro, dar divergência, ao chegar lá, ver a carga? Sim, às vezes daí isso aí acabava respingando lá na expedição, né? A expedição, essa carga não vai caber, né? Às vezes tinha que embutir, daí às vezes até ia amarrado aberto e levava o fitilho para amarrar no cliente, mas não era algo muito legal, né? Aí, mas acabava fechando lá na ponta. Na ponta. E a gente fazia quantas cargas, né? Vamos falar antes do cockpit, né? As cargas a gente o volume era menor também, né? Hoje a gente faz só em Joinville, sei lá, 50 cargas por dia, Sim, 40 e poucas cargas por dia. Tu já pensou hoje, da forma que tá, com vários SKUs, né? Aumentando SKUs, a gente ter todo esse processo manual hoje, né? A gente não ia conseguir, a gente não dá vazão. Ia ter que ter uma equipe ali de umas 50 pessoas olhando. Além disso que a Cris falou, né? A gente não sabe, é feito, por exemplo, conforme a analista acha que deveria ser. Mas esse caminhão podia ficar vazio, esse caminhão podia ficar cheio demais, tem que tirar, né? Então, é bem complicado, né? Hoje o sistema, ele se adequa a essa realidade que a gente vive. Pois é, como funciona então o sistema agora, né? Ele ficou bem mais prático, muito automático, né? Nós tivemos que revisar todos os cadastros de produto, cliente, até o consultor ele veio com a gente para acompanhar como era a montagem de carga e ajudar no nosso processo. Mas foi necessário fazer ajuste os produtos, nós não tínhamos as dimensões do produto e o cockpit, ele precisa das dimensões para fazer o arranjo, né? Peso também? Peso e cubagem nós já tínhamos, nós só não tínhamos as dimensões, né? A engenharia que nos ajudou. Restrições de cliente, também as transportadoras nos ajudaram com algumas informações, o comercial também nos ajudou. E hoje ele funciona, ele é bem prático. Depois da liberação dos pedidos, a gente envia, o próprio Proteus envia os pedidos de forma automática para o cockpit. E depois o cockpit também automaticamente ele otimiza esses pedidos, né? Como eu falei ali, buscando a melhor roteirização, o melhor frete e a melhor ocupação dentro do veículo. E ele é bem rápido, ele em 10 minutos, 15 minutos, ele faz 120, 130 viagens. Olha. Aí elas ficam todas disponíveis para o analista verificar. E aí na viagem montada tu consegue ver a rota, quantas entregas tem, qual a primeira entrega, a última entrega, ele mostra certinho no mapa, né? Consegue ver o arranjo, os tubos, quais foram embutidos, o que foi acima do que tudo isso também foi uma preocupação antes de implantar o cockpit. E ele, vê o arranjo, tu se apaixona já pelo cockpit. E o legal é o seguinte, né? Não é qualquer ferramenta que tem a possibilidade de ver até o embutimento. Sim, então esse o cockpit hoje, ele está parametrizado para ver o que ele pode embutir, né? Quando a gente trabalha com tubo, por exemplo, se eu não embutir, eu perco muito espaço no caminhão, ele vai ocioso, né? Porque não tem... E o cockpit ele consegue enxergar, desde que o cliente permita, porque tem a restrição. Sim. Então tá lá, por exemplo, esse é um negócio bacana, que hoje não está mais na cabeça do analista, isso está no sistema parametrizado. Tá lá, o cara só recebe truque. Ele não vai fazer carga de carreta, ele vai fazer truque. O cara não quer carga mista, ele vai fazer carga separada. Não pode embutir, ele não vai embutir, pode embutir, ele deixa fazer o embutimento, né? E assim, a gente consegue parametrizar também a ocupação que eu quero da carga. Lá a gente tem parametrização de boa de ocupação e boa de valor, porque ele olha sempre o frete, então a gente está olhando muito frete. A gente consegue parametrizar, o cockpit vai buscar a melhor otimização buscando ficar boa de ocupação e boa de valor, né? Com o cockpit, a gente fez uma conta lá do que a gente fez até agora, mas a gente reduziu o número de veículos embarcados, o mesmo volume, a gente reduziu em 15% mais ou menos de veículos embarcados. Eu carrego o mesmo tanto, né, em menos veículos.
Por quê? Porque ele faz uma melhor otimização da carga. Sempre no embutimento, melhor perfil, melhor tipo de veículo, olhando o custo do frete, né? Também para poder fazer Aí essa classificação que ele traz, então ele traz ali ruim, média e boa. Aí ele olha a ocupação do veículo e o valor da carga. Ele também já faz o cálculo do frete, né? E já puxa a transportadora que tem a melhor tabela da região. E essa classificação, ela está definida, é um cadastro dentro do cockpit, né? E está definida de 0 a 70% de ocupação é uma carga ruim, porque ainda tem muito espaço. De 70% a 90% é uma carga média e de 90% a 100% é uma carga boa. Então, nós temos um robô também, ontem até o financeiro estava aqui comentando de robô, né? Nós também temos um robô que entra no cockpit logístico e já libera essas viagens boas de ocupação e boas de valor. Ele só não libera as transferências e as cargas de agendamento porque a gente precisa da confirmação do dia do embarque, mas as outras cargas ele já libera. Aí, então, isso tudo acontece até as 8 horas da manhã. Então, quando o analista de logística chega na Crona, as cargas já estão disponíveis para ele analisar se vai ser liberado, se vai ser cancelado para entrar mais pedidos daquela rota. Então ele ajudou bastante. Esse foi o ganho, né? Porque hoje, por exemplo, a expedição muitas vezes chegava 8 horas da manhã ou 6 horas da manhã, por exemplo, ela estava parada, não tinha pedido para trabalhar. Tinha que esperar o analista chegar 8 horas, aí que vai fazer a liberação, aí que vai subir, né, fazer a montagem de carga. Hoje não, hoje com o robô ele já otimiza na madrugada, né, Cris? Tudo que tiver boa, de ocupação boa de valor, até média boa ali, ele acaba já liberando para a expedição. Então não fica esperando o analista chegar, né? Isso aí também que é a automatização da automatização, que foi do robô dentro para fazer esse parâmetro. É o cockpit que define quais são as cargas que vão dentro daquele caminhão? Ela que faz a montagem de carga? Não. Ela que faz a montagem de carga. Ela coloca o que vai no caminhão, né? Então ela olha lá, por exemplo, vê o arranjo. E é legal que a gente consegue ver até em 3D. Então a gente vê em 3D como que ficou os tubos, o embutimento dos tubos, a caixa, o rolo. É muito bacana. Muito bacana mesmo. E tudo isso avaliando então as restrições do cliente, da localização, porque tem cidades que também tem restrição dependendo do endereço, né? Que vai entregar alguma coisa lá no Rio de Janeiro, né? Não é qualquer caminhão que chega até certos pontos lá, né? Então a questão de que produtos que vão, né? A gente faz essa gestão então de... É isso aí. Claro, desde que esteja cadastrado. Esse foi outro ganho que a gente teve, né? Porque foi um trabalho em 4 mãos mesmo. A gente pega, a Cris comentou, né? Cadastro. Se a gente não tiver um cadastro correto, ele não vai fazer uma carga correta. A gente fala de itens. O item, para ele fazer um arranjo perfeito, ele tem que estar com o cadastro perfeito, certinho, né? Se eu tiver um cadastro errado no item, ele pode fazer uma carga ruim. Distorcer a carga. Então tem todo esse processo de qualidade na parte de cadastro. As restrições que muitas vezes estavam na cabeça ou do analista ou da transportadora, a gente montava, a gente não sabia, montava uma carreta, a transportadora falava, o cara não recebe carreta, mas a gente não sabia. Isso agora vai no cadastro do cliente, essa informação? Vai no cadastro do cliente. E aí o cockpit... Hoje a gente confia mais no cockpit do que... Se o cockpit monta a carreta, a gente até a questão onde o produto vai estar dentro do caminhão, né? Onde o produto dentro do caminhão. Que vai entregar por último fica no fundo do caminhão. Ele já faz a rota, né? Ele faz a rota e faz a carga conforme a rota. Então, por exemplo, ele sabe que o primeiro que entrou é o último que vai sair. Ele já desenha e faz esse fluxo para poder fazer o carregamento. Eu não sei se deu para escutar, mas a produção aqui colocou, né, contribuiu, que até a posição onde o produto está, né? Então, se ele vai sair antes, ele fica mais para frente. Se ele vai sair lá no final da rota, ele está lá no final. Né? Ele monta conforme a rota, roteirizado, conforme a rota de entrega. E outra coisa legal é que depois do cockpit implantado, da gente utilizando ele, a gente percebeu que dava para usar aquela inteligência dele, do arranjo, para outra atividade, que é a quebra de pedidos. Porque como funcionava antes, né? O representante tinha uma ordem de compra para mandar um pedido grande para mandar, mas ele não podia mandar aquele pedido inteiro para a Crona, ele tinha que mandar o pedido fatiado do veículo que o cliente recebia. Se ele recebia truque, ele ia mandar lá 10, 15 truques. E até quando chegava esses truques para a gente, às vezes a gente precisava retrabalhar, porque ou a carga ficava ociosa, uma carga ficava muito grande, aí era necessário deixar saldo para caber dentro do veículo. E agora com a quebra de pedidos, o representante envia a ordem de compra, um pedido grandão lá, independente de quantas cargas ele vai fechar, e o cockpit faz essa quebra, daí ele envia essa informação para o Proteus, o Proteus cancela o pedido original e os pedidos menores dão continuidade.
Então, só para ter uma ideia, hoje eu quebrei um pedido, em 4 minutos ele fez 21 carretas. Olha Ele só. é muito rápido. Caramba. Isso estava na mão do representante, né? Ele fazia a quebra, mas ele não leva embutimento, ele não sabe. Então ele vai lá e olha, por exemplo, eu sei que 600 tubos lá fecha uma carga. Ele fazia dessa forma. Mas quanta a possibilidade eu perco de colocar um tubo lá de 25, de 20 junto que ele não tinha. Então, quando a gente começou a quebrar com a inteligência, o cockpit está parametrizado, uma carga que de repente ele quebrava lá e dava 30, o cockpit faz 20, ou faz 25. Então ele reduz quando a inteligência está lá dentro. É porque um tubo pode dentro do... É porque não é nosso dia a dia, a gente não pensa nisso, né? Sim. Aí agora ele falando, realmente, um tubo pode dentro do outro, menor. E ele faz isso sem abrir o amarrado. Ele vê certinho a bitola que cabe dentro da outra, sem abrir o amarrado, para também não ser muito difícil lá no momento da descarga, né? Caramba. Os tubos hoje, por exemplo, claro que quando a Crona colocou lá o quanto que vai para o amarrado, ela já está pensando no embutimento. Né? Por exemplo, quando a gente fala do tubo de 20, 25, coloca um tubo de 100, é porque o amarrado já foi feito para embutir, né? Para a gente poder otimizar mais espaço no caminhão. E aí isso está parametrizado no cockpit, ele faz. Então ele tenta, por exemplo, ele não tem restrição, ele vai lá e tenta fazer a melhor carga. Ele vai otimizar restrição, ao máximo. tem restrição porque a gente não embute 100% da carga por conta de danificar o produto. É né? até 1,5 metro, acho. Está parametrizado. Então o que ele encontra nessa altura, ele faz embutimento. E o legal é que dentro do cockpit também foi parametrizado o seguinte, eu acho que a Cris falou, o que pode ficar em cima do quê? Se eu colocar um produto pesado em cima de um leve, ele pode danificar. Né? Então o cockpit tem essa inteligência, ele não faz. O adesivo, né? O adesivo só pode empilhar no máximo 3 caixas. Ele respeita o empilhamento. Então ele é uma ferramenta bem completa. Só coisas boas, né? Nossa. A gente está partindo para o final aqui da nossa live, né? E, gente, então estamos chegando ao fim, né? Muito obrigada aos nossos 4 convidados aqui. Adorei conhecer mais os projetos. Acho que o pessoal que está assistindo também, né? Ficou muito surpreso. Obrigada, então. Bora para mais um dia, então. Obrigada, gente. Finalizando aqui. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.